Falta de insulina vai parar na justiça e quem precisa da medicação ainda encontra dificuldade na rede pública de saúde, mesmo com multa prevista em liminar. Este é um dos destaques de hoje, vamos mostrar também. Antes e depois. Hoje vamos mostrar o drama de uma família que perdeu tudo no incêndio, mas a solidariedade mudou o final dessa história. Vai viajar? Então não esqueça do principal quesito na segurança, a revisão do veículo. Meio-campo do Santos, Léo Cittadini realiza bate-papo com os jogadores do Juventus e relembra início da carreira em Rio Claro. E na agenda tem muita coisa boa, hein? É só assistir o Rio Claro Notícias e partir para a curtição. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive sem me deixar sentir, sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Olá! O Rio Claro Notícias começa com um fato que marcou o mês de maio e por muito pouco não acabou em tragédia. Uma família foi surpreendida por um incêndio que teria começado na sala da casa. O final dessa história você confere agora. O cenário era de destruição. A suspeita, uma sobrecarga em uma extensão elétrica que estava sobre o sofá. Nos cômodos, pouca coisa sobrou. 3 pessoas estavam na casa no momento, entre elas, uma criança. Aí eu só pensei de chamar, pegar minha filha e chamei, coloquei mãe mais ela aqui fora e pedindo socorro e peguei a mangueira e fui jogando água pela janela lá fora e as coisas estourando. Foi a equipe de reportagem da TV Claré quem acionou o Corpo de Bombeiros. Diante do prejuízo, a moradora se desesperou. Se tiver alguém para poder me ajudar, eu aceitaria. 7 meses depois, nós viemos reencontrar aqui a proprietária da casa, Raquel, numa situação bem diferente, agora com um sorriso no rosto, né, Raquel? E agora também no sofá de casa, que naquele dia não tinha nem sofá para sentar, não é mesmo? É verdade, é mesmo. Tinha pegado fogo, queimado tudo. E como que foram os dias seguintes, Raquel, para você? Então, eu tava meio assim fora de si, ainda não sabia por onde começar, aonde correr. Foi então que as doações começaram a chegar e eles resolveram deixar para trás o susto e escrever uma nova história. Bem diferente hoje, a casa ao longo desse tempo foi quase toda reformada. O responsável pelo novo visual foi o marido da Raquel, que aproveitou a profissão para deixar o local até mesmo melhor do que era antes. Depois da tempestade, né, vem a bonança. Então, a gente está aí, conseguimos pintar tudo, recuperamos, graças a Deus e às doações que fizeram, recuperamos, bem dizer, tudo que a gente tinha, até coisas a mais. Algumas marcas ficaram na casa. A janela ainda é a mesma do dia e será a próxima a ser trocada. A solidariedade trouxe de volta os móveis e eletroeletrônicos. Com orgulho, Raquel mostra os únicos objetos que não foram atingidos pelo fogo. As bíblias que estavam dentro da estante. Olhando como ela ficou destruída, difícil acreditar que não foram queimadas. Hoje, mais religiosos do que nunca, diante dos acasos ou sinais do destino, eles planejam um 2016 bem diferente. E, é claro, sem sustos. Porque agora 2016 que é só vitória. Estamos aí lutando para cada dia mais ter uma vida melhor e arrumando uma casa melhor também, né? Nesta sexta-feira, o Pátio de Rio Claro tem vagas para auxiliar de encanador, auxiliar de mecânico diesel, caldeireiro de manutenção, carpinteiro, chefe de cozinha, cozinheiro geral, eletricista, mecânico de prensas, passadeira de peças confeccionadas, pedreiro e pintor industrial. O pátio fica na Avenida 3, número 536, no centro. Tem que comparecer com RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS ativo. Bom, hoje no Rio Claro Notícias a gente vai falar de um assunto que tem repercutido muito na cidade, um tema sobre saúde importantíssimo. E comigo aqui o promotor de justiça André Vitor de Freitas. Em primeiro lugar, promotor, obrigado pela presença aqui. Boa tarde, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.
Essa questão da insulina, hein? É uma medicação que para quem precisa tratar o diabetes, né, controlar, não tem como não depender dessa medicação. E as pessoas, eu quero saber do senhor como que isso chegou na justiça, né? Em que momento a promotoria fez essa intervenção para tentar garantir esse direito ao pessoal? Exatamente. A insulina é uma medicação essencial para quem é insulino dependente, para quem tem diabetes. Existem vários níveis, vários tipos de diabetes e algumas delas a pessoa tem que usar continuamente. E a situação do fornecimento das insulinas é algo que já vem sendo acompanhado pela promotoria, pelo Ministério Público há um bom tempo. Nós tivemos uma deficiência no fornecimento em 2013, regularizada. Isso tornou a acontecer em 2014, também regularizada, e agora voltou a ter essa dificuldade no fornecimento por parte do poder público. E então nós tivemos que instaurar um procedimento e tomar algumas medidas um pouco mais efetivas, assim. Na verdade, só para a gente explicar, o processo está em julgamento, existe um processo em andamento, mas aí tem uma liminar que prevê uma multa, isso? Foi proposta uma ação contra o Estado e a Fundação Municipal de Saúde para forçá-los a fornecer duas espécies de insulina. Quando se propõe uma ação, a gente pede algo que nós chamamos de antecipação de tutela, que é isso que as pessoas conhecem como liminar, que é uma ordem judicial dada logo no início do processo. E é isso que foi dado, uma ordem judicial para que a insulina seja imediatamente fornecida. Por que é que se dá uma ordem dessa natureza, uma ordem liminar? Porque a medida é de urgência, ela é de necessidade imediata. Como você muito bem disse, quem precisa da insulina não pode aguardar 90, 120 dias para que a insulina seja fornecida. Precisa dela imediatamente, sob pena de correr sério risco de agravamento da sua saúde e até de morrer. Tá? Então, por isso, o pedido liminar que foi deferido e há uma imposição de multa como uma forma de forçar o cumprimento. Não se quer, obviamente, receber essa multa, cobrar essa multa. O que se quer é forçar o cumprimento da ordem. Doutor, com relação a quem tem direito, a princípio são essas pessoas, algumas pessoas estão citadas nessa ação, outras não. Como que a pessoa faz, por exemplo, para garantir o fornecimento dela, que ela realmente seja atendida? O direito ao recebimento da insulina é de todas as pessoas que fazem o tratamento, que fazem o acompanhamento, que passaram pelo sistema público, que têm um encaminhamento médico. Aqueles que não passaram pelo sistema público, mas que fazem uso dessa insulina e também não têm recursos para comprá-la, também têm o direito de buscar essa insulina. É claro que isso é avaliado de caso a caso. Os 3 nomes que foram citados na ação foram apenas em caráter exemplificativo. Aquelas 3 pessoas eu já havia identificado naquele momento. Mas só para você ter uma ideia, daquele dia em que a ação foi proposta até hoje, já aumentou para 7 o número de pessoas identificadas. Ou seja, essa necessidade ela vai crescendo a cada dia. Há pessoas que têm insulina em estoque que, conforme vai terminando, vai buscar a reposição, não encontra, então ela procura a promotoria para fazer a sua reclamação e registrar a sua necessidade. E então a gente acaba acolhendo isso. Mas hoje a Fundação Municipal e o Estado já foram comunicados da liminar, pelo menos já foi expedida a carta precatória, já foram expedidos os ofícios, então não há necessidade de que a pessoa procure o Ministério Público. A pessoa pode ir diretamente à Fundação para obter a sua insulina. Bom, a gente foi às ruas, né? Ver se alguém tinha alguma situação parecida. Encontramos uma paciente que, de repente, fez uma pergunta para o doutor André. Vamos ver. Meu nome é Paloma, sou diabética desde 6 anos de idade, sou usuária da insulina Lantus e uma Log e tenho dificuldade para estar pegando essas insulinas há algum tempo. Fui ao fórum, consegui por meio do promotor a insulina Lantus, mas estou com falta da uma Log. Gostaria de saber como que eu faço para estar conseguindo. Você até comentou que teve que gastar dinheiro, investir para conseguir isso, né? Isso, eu tive que comprar a insulina para mim estar usando, mas eu não posso estar gastando dinheiro com isso porque é um direito meu, é a insulina de alto custo. E o que o poder público te diz? Que com uma ordem judicial eu conseguiria estar pegando essa insulina, só que até agora eu não consegui. No caso, conseguiu uma, mas não a outra. Exatamente. Só para eu explicar, existem vários tipos de insulina e várias delas são padronizadas pelo SUS. Com exceção da Lantus e da Humalog, que não são padronizadas, as demais existem em estoque, estão sendo fornecidas, não tenho encontrado problemas com as demais insulinas. Essas duas são realmente insulinas de alto custo e que o Estado está tendo que buscar comprar essas insulinas de laboratórios e por isso essa dificuldade.
A Fundação nos informou informalmente que o fornecimento da Lantos já está restabelecido. A Paloma muito bem já respondeu nesse sentido, e que a Umalog ainda havia uma certa dificuldade na compra, que haveria necessidade de um procedimento licitatório para essa compra, mas com a decisão judicial, com a ordem judicial, a medida de urgência possibilita essa compra direta e imediata para atender esses casos de urgência, como é o caso da Paloma e de tantas outras pessoas também. Então, no meu entendimento, a Fundação já tem suporte para comprar imediatamente essa insulina, a Umalog, para fornecimento imediato a essas pessoas já identificadas. No que diz respeito ao restabelecimento a toda a população, é claro que há um prazo, é claro que há possibilidade de se restabelecer paulatinamente esse fornecimento. Maravilha. A resposta da Fundação de Saúde também foi essa, né? O promotor acabou de falar exatamente a mesma coisa que eles passaram para a nossa redação. Só para finalizar, doutor, quem for e não conseguir de jeito nenhum, faz o quê? Olha, quem for à Fundação e não conseguir de jeito nenhum a insulina, eu peço que vá à promotoria, que registre a situação. Se for o caso, pode até fazer um boletim de ocorrência para preservação de direitos, depois encaminha isso para o Ministério Público, porque nós vamos comunicar ao Judiciário que a decisão está sendo cumprida. O que eu quero dizer é o seguinte: há um bom relacionamento entre Promotoria de Justiça e Fundação Municipal de Saúde, não há nenhuma intenção aqui de prejudicar ninguém, nem de interferir na política pública. O que nós queremos é assegurar o direito das pessoas. E muitas vezes uma decisão judicial é o que viabiliza esse exercício. As pessoas que tiverem dificuldade podem ir à promotoria para registrar o seu problema. Maravilha, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Rio Claro Notícias e pelo trabalho feito em prol da população. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, daqui a pouco vamos falar de um dos principais preparativos para cair na estrada no fim de ano, a revisão do veículo. E ainda hoje tem muita agenda cultural com Nando Reis na cidade. Sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um